Nós somos igreja por causa de Jesus. Nós somos igreja por causa do sacrifício, da morte, da obra do Senhor Jesus Cristo. E nós somos igreja e podemos permanecer ligados em Cristo e por meio da sua presença por causa da obra do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus te une, te atrai. Você estava desinteressado, distante, separado, no popular, crente, desviado. O Espírito Santo te atraiu, revelou o seu amor gracioso de Cristo na cruz do Calvário e diz: filho, filho, agora você é chamado filho de Deus por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E Ele derrama o seu Espírito para unir homens e mulheres em sua igreja. Você pode até frequentar a igreja, ser um religioso, mas não é isso que Deus se agrada de mim e de você. Nós precisamos, no ano de 2024, consagrar as nossas vidas através da oração e da palavra de Cristo, ao ponto de saborear a herança revelada em sua palavra e por meio da presença do Espírito Santo. Se você já experimentou a presença do Espírito Santo há 20 anos atrás, ou quem sabe há 10, 5 anos atrás, está na hora de renovar essa experiência, a começar por mim. Hoje pela manhã estava vendo esse vídeo que eu falei para você, da África do Sul, de uma missão lá de um povo Zulu, um povo muito místico e que adora muitos deuses. Na cidade da África do Sul, uma pronúncia até difícil de falar, Kwakizabento, lugar onde Deus, Ele abraça, acolhe e cuida, é o significado dessa palavra, dessa cidade lá na África do Sul. Meus irmãos, assista, você pode ter acesso gratuito pelo YouTube. Kwakizabento, missão Kwakizabento, pastor Erlon, um missionário, sai dos Estados Unidos, vai para essa cidade para evangelizar aquela tribo difícil. E a gente ouve falar da África e sabe que o ambiente espiritual lá não é pesado, é carregadíssimo de potestades espirituais, de entidades, de bruxaria. E esse missionário vai para lá. Depois de Riacho das Almas, eu gostaria de ir para lá, para ver como é que é o negócio lá. Eu me sinto tocado somente de ver. Deus, Ele quer fazer algo extraordinário aqui em Riacho das Almas, a começar em mim. O Espírito Santo, Ele fala comigo e com você. Muito difícil de evangelizar aqui em Riacho. Na África do Sul é pior. Muito difícil de falar de Jesus aqui em Riacho das Almas. Não, porque tem muita religião. Na África do Sul, vamos lá dar uma chegadinha para ver como é que é a coisa. O missionário chegou lá, foi expulsar um demônio. A mãe chega lá: a minha filha está com demônio. Reúne os diáconos, passam uma grande vergonha, não conseguem expulsar o demônio. Ele volta para casa e diz: eu vou voltar para a América. Senhor, a missão em Kwakizabento acaba agora, eu estou voltando. E o Espírito Santo falou com ele: não, você não vai voltar. Você precisa do poder e do revestimento da minha presença e do meu poder. Reúna o povo diariamente, lendo Atos dos Apóstolos. A gente está fazendo isso. Talvez você não esteja percebendo, mas há muitos domingos a gente está batendo nessa tecla de Atos dos Apóstolos, ser cheio do Espírito Santo, permanecer na igreja. Ser igreja só é possível por meio da presença do Espírito Santo, ligado por meio da ressurreição, do corpo, da vida, do sacrifício do Senhor Jesus. Só podemos, meus irmãos, participar da ceia do Senhor
e de fato descer nas águas, porque eu confesso Jesus como Salvador e Senhor da minha vida, e o Espírito Santo é Senhor da minha vida. Me parece que algumas pessoas, por conta da religiosidade, ainda não entenderam isso. Salvador e Senhor, dono da tua vida, cheio do Espírito Santo, o que é que está faltando para você descer nas águas? O Espírito Santo falou ao coração daquele pastor e disse: reúna o povo. E sabe onde é que eles se reuniam? Não era num templo parecido com esse que está aqui, não. Era num local. Coloca os cavalos, os bois, uma cocheira, limpam a cocheira, dão aquele trato, mas ainda é uma cocheira. E os irmãos estão se reunindo ali diariamente, em oração, lendo Atos dos Apóstolos, perseverando unânimes em oração, unidos em oração, crendo na promessa de Lucas capítulo 24, verso 49, vão para Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, para que sejam minhas testemunhas no poder do Espírito Santo. Meus irmãos, aquela igreja em Coaquizabanto é tomada pelo poder do Espírito Santo. Na época não existia internet, mídias tão avançadas, e o relato é que multidões vão até o encontro daquela pequena congregação. Hoje em dia a gente tem WhatsApp, tem redes sociais, tem microfone, tem som, e grita e fala e chama a atenção das pessoas, grita bem alto e chama a atenção. E diz um relato, um avivamento na África do Sul, que as pessoas afluíam àquele local porque eram atraídas pela presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele constrangia o coração de homens e mulheres e levavam aquele povo até aquele local. E eu creio nisso, nessa congregação. Para isso precisamos nos dispor em uma vida de consagração e de santificação das nossas vidas. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando de se acomodar nesse ambiente gostoso, eu não estou falando de encontrar pessoas e fazer amizade. Eu estou falando de posicionar-se, assumir um compromisso, uma responsabilidade diante de Deus. Eu vou orar mais, ler a sua palavra, aguardar dos céus o revestimento do poder de Deus para ser uma testemunha aqui nessa congregação e na cidade de Riacho das Almas, para alcançar mais vidas no poder do Espírito Santo. O que mais importa para um homem é estar em perfeito relacionamento com Deus, e que a sua tarefa primária e privilégio é glorificar a Deus e desfrutá-lo sempre. Você sabe qual é o desejo e o propósito de Deus? É nos encontrarmos com Deus diariamente. Não é para estudos teológicos que Deus ele nos aguarda, não. É importante o estudo teológico, a hermenêutica, interpretação da Bíblia, a hermenêutica. Exegese é extrair os porquês, né, da leitura, interpretar também a Bíblia. Mas Deus ele não nos encontra para um estudo teológico, acadêmico. Deus ele nos aguarda com um coração quebrantado e desejoso, faminto por sua presença diariamente, para que ele desça o céu sobre a terra, para que vidas sejam alcançadas. Eu gostaria de falar muito, mas a gente vai ficar por aqui e deixar para um segundo momento, para um próximo encontro. Vamos ficar em pé. E tudo que aqui foi falado até aqui, acredito que o Espírito Santo ele já comunicou ao seu coração que você precisa ter fome e sede por sua presença. Está em jogo a sua própria vida e a vida dos seus familiares. Algumas pessoas, e eu entendo isso, que eu fui criado numa igreja tradicional,
E essa congregação faz parte de uma convenção tradicional. Mas quando se fala do Espírito Santo, algumas pessoas ficam preocupadas. Entendemos, muitos abusos, tem muito abuso. As pessoas ridicularizam, dizem que estão cheios do Espírito Santo e estão fazendo coreografia, se mostrando diante dos homens que estão cheios do Espírito Santo, quando na verdade a Bíblia diz que ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da sua palavra e dizer: Senhor, envia-me como testemunha entre o colégio, em qualquer ambiente de relacionamento onde tenha pessoas, aonde a minha boca seja a boca de Cristo, aonde os meus pés sejam os pés de Cristo, aonde as minhas mãos sejam as mãos de Cristo, aonde o meu corpo seja usado para revelar Jesus. Ser cheio do Espírito Santo é graça que Deus ele revela na comunidade dos santos, mas que se materializa lá fora, meus irmãos. Ser cheio do Espírito Santo é para ser enviado, não é para lotar igreja, é para ser enviado aos famintos, aos sedentos. As pessoas vão perguntar para você: você conhece a Deus? Você tem experiência com Deus? Você fala com Deus? Deus fala com você? E aí? Nós precisamos decidir hoje ter um contato mais próximo com o Espírito Santo e dizer a Ele: Espírito Santo, eis-me aqui, usa nossas vidas para fazer a Tua vontade e revelar a Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós Te damos graças por Tua presença preciosa, presença que precisamos para Te adorar, para revelar Jesus, para comunicar a Jesus, para anunciar o Evangelho. Precisamos da Tua presença. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, a ter uma vida em 2024 mais comprometida, mais alicerçada, mais alinhada, mais aliançada, uma aliança contigo, em crer em Tuas promessas, em Tua palavra, em amar os Teus mandamentos, andar com Jesus para ser cheio, para falar a outros de Jesus. Que assim seja, em nome de Jesus, amém.